como a gente fala de ações, a primeira coisa que você precisa entender ali é que quando você vai se tornar sócio de uma empresa, você vai se tornar sócio de uma empresa porque ela é uma boa empresa. Então a primeira coisa que você precisa saber, essa empresa que eu decidi comprar, ela vende? Ela tem receita líquida? O que você precisa saber é se ela está de fato vendendo. Então esse aqui é um gráfico que eu peguei no site fundamentei.com. Aí você vai olhar receita líquida. Receita líquida nada mais é do que o quanto que a empresa tem vendido nos últimos 5 anos. A empresa vem não só vendendo, tá verdinho, tá positivo, como vem aumentando a receita dela. Segundo critério, essa receita ela dá lucro. Pode acontecer que a empresa venda um monte, ela está recebendo muito dinheiro, mas na hora que ela termina de pagar as contas, funcionários, despesas, ela não simplesmente não dá lucro. Então, ele vendeu 9 e ele teve o lucro de 1. E o mais importante, se você for ver ao longo dos anos, conforme vai descendo na tabela, vai aumentando. Foi 1.1, 1.12, 1.14, 1.3, 1.6, 2.3. Então, você percebe que há um crescimento no lucro. Aí vem uma terceira pergunta que você precisa fazer para saber: esse lucro tem margem? O problema é que qualquer coisa que afete a economia externa à empresa, às vezes nem depende da empresa, vai afetar o lucro da empresa. Então, por exemplo, empresas aéreas que têm uma margem muito apertada, qualquer mudança no preço do petróleo acaba com o lucro dela. Então, quando você está escolhendo uma empresa para pagar, você quer uma empresa que tem uma certa segurança, que ela tem uma margem líquida de lucro boa, não é o que está selecionado, tá? A margem de lucro, como vocês podem ver aqui, do lado do lucro líquido, é 12, 12, 11, 12, 14. Ou seja, a margem de lucro que a empresa tem é boa. O outro ponto é quanto de endividamento que essa empresa tem no setor dela. Então você tem 2 indicadores de dívida que vão te dar uma informação se a empresa está muito endividada ou não. DL sobre EBITDA. DL é a dívida líquida, tá? Então quanto que a pessoa tem de dívida líquida, e EBITDA é o lucro antes de pagar os impostos. Então o que a gente tem aqui? Se a empresa dedicar toda o EBITDA dela, todo o lucro bruto que ela tem para pagar a dívida, em quanto tempo que ela vai levar para pagar a dívida? Repare que dessa empresa que a gente está usando, que é a WEG, ela tem um EBITDA ali quase que zerado. O lucro dela mais que supera a dívida dela e está tranquilo. Então, o que você quer saber não é se a dívida em si aumenta. Você quer saber se a dívida em si aumentou muito em relação ao lucro. E por último, a gente vai ver a governança da empresa. Quem é que controla a empresa? Você quer um free float ali, que significa a quantidade de ações disponíveis no mercado acima de 30% pelo menos. O tag along é o quanto que você tem de direito ali sobre as ações junto com a empresa. Vai ser sempre ali 100%, mas tem uns que são de 80%. E você quer saber quem são os sócios majoritários. Se tem governo na jogada ali, normalmente ele está interessado em coisas políticas, e isso afeta demais. Então assim, você tem que ficar muito com o pé atrás com esse tipo de empresa que é controlada pelo governo, porque ela tem oscilações ali que não dependem do mercado que ela está trabalhando, depende de outras coisas. Então, 5 pontos para você saber como analisar uma empresa. Com isso, você não vai errar na hora de investir.